Fala comigo, meus filhos, como é que vocês estão? Tranquilos? Você já se perguntou alguma vez na sua vida por que você consegue ficar na Netflix ou nas redes sociais 6 horas seguidas por dia, enquanto você pega um livro para ler, você não consegue ficar 20 minutos concentrado? Por que a sua mente ela foge quando você abre aquele livro que você quer muito ler, que você precisa muito estudar, mas fica hipnotizada quando você abre o YouTube, o Instagram, o TikTok? A resposta não é que você é preguiçoso, que você é vagabundo. Isso não é a resposta. A resposta está escondida dentro do próprio cérebro. O seu cérebro, ele, vamos dizer, se ele foi sequestrado, como assim? É que existe a dopamina. Eu já falei sobre a dopamina algumas vezes aqui no meu canal, e ela justamente é que controla a sua motivação, o seu foco, a sua capacidade de sentir certos prazeres. E as redes sociais, elas descobriram um modo de manipular essa molécula melhor do que qualquer outra droga. A cada scroll que você pega no seu celular e joga para cima, a cada like que você dá e você recebe em algum vídeo, a cada vídeo novo que é liberado por uma plataforma, uma dose de dopamina é liberada no seu cérebro. E é como ter um pino daquela farinha branca o tempo inteiro no seu bolso e você o tempo todo vai usando ela. E aqui está o problema. Quando o cérebro recebe essa dopamina fácil demais, ele para de produzir motivação para as atividades que exigem certos níveis de esforço, exercício físico, estudar, ler, conversar com uma pessoa. E agora eu vou te explicar o que realmente acontece aqui no seu cérebro. Quando você abre o TikTok, o seu córtex pré-frontal, a parte aqui que é responsável pelo autocontrole, ele, vamos dizer, ele desliga. Enquanto isso, o seu sistema de recompensa mais interno no cérebro, ele começa a trabalhar de uma maneira muito acelerada. É como se você tivesse um carro, e aí uma pessoa fala com você, vou tirar o freio e você acelera. O que vai acontecer? Você não vai ter controle sobre o carro, você só vai acelerar. E você simplesmente, seu cérebro funciona dessa forma, quando você pega as suas redes sociais. Estudos de neuroimagem, elas mostram que as pessoas viciadas em redes sociais têm os mesmos padrões cerebrais que pessoas viciadas naquele pozinho branco. As mesmas áreas se iluminam, os mesmos neurotransmissores são liberados. Mas não é preciso desesperar, porque o nosso cérebro ele é plástico. A neuroplasticidade. O seu cérebro pode sim ser reprogramado. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Como que eu vou te ensinar a reprogramar esse vídeo? Existem 3 passos que você precisa seguir para transformar o seu cérebro nessa máquina de aprendizagem. Deixar de ser um viciado em rede social e focar em estudar, focar em aprender, focar naquilo que você deseja fazer pela sua vida. Primeiro passo que você precisa fazer é um reset dopaminérgico. Sabe aquela coisa de jejum de dopamina que você já deve ter ouvido na internet? Então, a gente vai fazer isso durante 7 dias. E como que vai funcionar isso? Dia 1 e dia 2, você vai fazer um jejum dopaminérgico de 2 horas por dia. Você não vai fazer nada. É simples. Você vai tirar todos os estímulos que você tem. Você vai pegar o seu celular, deixar no outro cômodo, você vai desligar a luz, você vai ficar parado sem fazer nada. Ficar em silêncio. E aí, uma coisa que você vai notar é que seu cérebro ele vai gritar. Ele vai entrar num desespero. E vai querer que você faça o que você tem que fazer, que ele está acostumado a ter estímulos. Quer que você pegue o seu celular, que você ligue a televisão, que você vai jogar alguma coisa, vá ver um filme. Esse é o desespero do cérebro. Por quê? Porque o seu cérebro, você está acostumando o seu cérebro a sempre manter um nível de dopamina bem alto. Durante essas 2 horas de jejum completo de dopamina, você vai fazer naturalmente o quê? Abaixar a dopamina. Se o seu cérebro está acostumado, a estar com a dopamina aqui em cima, e você naturalmente coloca ela aqui embaixo, você força ela a ficar aqui embaixo, a diferença é muito grande. Você vai ficar entediado. E seu cérebro tende a fugir do tédio. Você vai fazer isso durante apenas 2 dias, durante 2 horas por dia. Aí a partir do dia 3 ao dia 4, você vai fazer uma outra coisa, uma meditação ativa. Como assim? Você vai fazer algum tipo de exercício. Uma caminhada durante 10 minutos, por exemplo, sem usar fone de ouvido. Você vai observar a sua respiração. Você vai deixar os pensamentos virem e ir embora. Você não vai prendê-los. Você vai fazer isso de meditação durante 10 minutos. Então, dia 1 e dia 2, jejum completo de dopamina durante 2 horas. Dia 3 e dia 4, você vai fazer meditação por 10 minutos ativamente. Dá uma caminhada em volta do quarteirão, por exemplo, sem ouvir som, sem ouvir música, focando sua respiração e deixando os pensamentos fluir. E no dia 5 ao dia 7, aí você vai fazer uma atividade por vez. A gente tem o costume de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez você conheça sua mãe faça isso, enquanto ela está cozinhando, ela está lavando vasilha. Aí ela não consegue nem lavar vasilha nem cozinhar direito.
a comida queima, a comida não cozinha direito. Por quê? Porque a atenção está dividida. Mas você não pode fazer isso. Muitos estímulos, vamos diminuir. Você vai focar na atividade que você tem que fazer. Você precisa focar em uma única coisa, nada de multitarefa durante o dia 5 e o dia 7. E o que vai acontecer é que durante esse período, durante essa primeira semana, a sua sensibilidade à dopamina, ela tende a voltar ao normal. Você tem um nível normal de dopamina aqui, você está naturalmente elevando esse nível de dopamina. E durante essa primeira semana, você baixou abaixo do nível normal de dopamina, sem estímulo quase nenhum. Naturalmente, o seu cérebro vai se reprogramar para ficar satisfeito com o nível normal de dopamina. Logo, poucas coisas que você fazer já vai liberar dopamina, você já vai ficar motivado a fazer alguma coisa. Porque um livro, como eu tenho o costume de falar, ele tem um nível de liberação de dopamina muito abaixo em comparação a uma rede social. Se você viciou seu cérebro na rede social, quando você pega o livro, está muito abaixo. Você vai ficar entediado, você não vai ficar concentrado, focado durante 10 minutos sequer. Agora, nessa primeira semana o que a gente fez foi pegar o nível lá em cima, abaixar, e agora voltou ao normal, o livro já vai dar uma liberação de dopamina que vai ser boa, que você já vai ter aquela motivação que antes você já não tinha. Parece mágica, mas isso acontece muito. Mas agora vamos para o passo 2, a gente vai gamificar. Mas vamos gamificar de uma maneira inteligente. Gamificar, como assim? Fazer nossos comportamentos se tornar uma espécie de jogo. Jogo, ele é programado para você ficar viciado e fazer constantemente aquilo que ele está querendo que você faça. Você vê o seu progresso constantemente e é isso que nós vamos fazer. Uma montagem para a gente ver o nosso progresso ao longo do tempo. E agora vamos lá. Como que funciona isso? Você vai focar em micro vitórias. Esquece essa ideia de grande vitória. A gente está falando aqui em relação ao estudo de, por exemplo, entrar na faculdade. É uma vitória grande, mas está distante. A gente tem que focar no agora. Pequenas vitórias. Mini vitórias. E como que a gente vai fazer isso? Você vai pegar seu dia e vai dividir em blocos de 15 minutos. Pequenas vitórias. Lembra, você está com dificuldade de foco. Não adianta você pegar um bloco de 1 hora. Você tem que iniciar com blocos pequenos. Blocos de 15 minutos são pequenos. O que você vai fazer? Pega ali uma folha de caderno. Pegar aqui. E tem uma anotação aqui. Vamos tirar isso aqui. Pega aqui, ó, uma folha de caderno. Você vai vir aqui, ó. Bloco de 15 minutos. Pronto. Aí aqui, nesse bloco de 15 minutos, você tem que estudar. Tem que ler. Você fez isso, você vai dar um check. Você conseguiu fazer, legal, mas você vai comemorar. Eu não quero que você comemore, tipo, eu consegui, que legal. Não. Eu quero que você realmente sinta a sua conquista. Você pode achar que, nossa, 15 minutos não é nada. E, o bom é estudar 4 horas. Eu estou estudando só 15 minutos, você não estava conseguindo fazer isso. Se antes você não fazia isso, agora você está fazendo, então sim, é uma conquista. Então, conseguiu os 15 minutos. Conquista. Aí você vai e faz um outro bloco. Mais 15 minutos. Conseguiu? Mais uma conquista. O que você está mostrando para o seu cérebro é que você sim tem a capacidade de mudar, de fazer, de alcançar o que você deseja. Você está mostrando que você consegue conquistar aquilo que você propôs para você. Isso é a base para você conseguir ter conquistas maiores. Para você conseguir ficar 1 hora focado, você precisa começar com pouco tempo. Então a gente fica aqui primeiro em 15 minutos e você tem que celebrar. Você tem que perceber realmente essa conquista, porque senão não adianta de nada. Outra coisa que você pode fazer é colocar pontuação. Você estipula ali, por exemplo, no dia que eu ler uma página de um livro, eu pego um livro aqui, ó, estou lendo esse livro aqui, um livro literário, Volta ao Mundo em 80 dias. Se eu ler um livro, uma página desse livro, eu ganho 10 pontos, por exemplo. 10 pontos. Por eu ter lido uma página. Se eu conseguir fazer um exercício, estou estudando para uma prova, estudando para o Enem, fiz um exercício, eu dou 20 pontos. Consegui fazer o exercício, acertei o exercício, 20 pontos, legal. Eu consegui ficar 1 hora focando ali e estudando, aí eu consegui mais 100 pontos. E você vai somando isso ao longo do dia. Com o tempo você vai perceber, nossa, hoje eu fiz, por exemplo, 500 pontos. Aí no dia seguinte você fez 600, fala, nossa, eu fui melhor do que eu fui ontem. Então você tem essa sensação de progressão, essa sensação de evolução que antes você não estava tendo. Porque quando a gente não coloca no papel, fica muito difícil a gente conseguir perceber só na nossa mente. A nossa mente não consegue focar muito bem naquilo que a gente faz. Não consegue ter metrificado tudo que a gente faz ao longo do dia. Mas quando você pega o papel e faz isso, não precisa ser tão grande como esse aqui não, tá? Mas você faz isso aqui, ó. Você consegue perceber. Eu estou conseguindo evoluir. Eu estou conseguindo progredir. A outra coisa que você pode fazer é você começar a se recompensar. E aqui é que está o ponto muito interessante. É que às vezes é muito difícil para algumas pessoas. Vamos falar disso um pouco mais adiante. Mas como que você pode se recompensar? Uma progressão gradual. Se você ficou 1 hora estudando, você fica 15 minutos sem fazer nada. Ou fazendo algo prazeroso, por exemplo.
Fiquei 1 hora estudando freneticamente, pesado aqui, e agora que eu fiquei essa 1 hora estudando, eu posso ver um episódio de um anime, eu posso pegar um livro que eu estou gostando de ler e vou ler. Eu posso não fazer nada, eu posso tomar um banho quente, eu posso ir dormir durante 15 minutos. É algo prazeroso para mim. Logo, para mim, algo prazeroso vai ser diferente de você. Aí você pensa naquilo que é muito prazeroso. Mas a questão é, porque 1 hora estudando, eu me dei algo prazeroso. Agora, vamos aumentar essa recompensa? Fiquei 1 semana inteira consciente, consistente de algum comportamento que eu estou fazendo. No caso nosso aqui, o estudo. Fiquei 1 semana estudando. O que eu vou me dar? Algo maior. Ah, eu vou sair com meus amigos. Eu vou ver um filme que eu queria ver. Posso me dar algo um pouco maior, porque eu fiquei 1 semana inteira me dedicando constantemente. Vamos aumentar? Fiquei 1 mês disciplinado, constante em cima daquilo que eu tenho que fazer. Então, eu me dou uma recompensa maior. Nossa, estou querendo muito um tênis que lançou, custa R$500, mas eu não vou me dar isso. Você vai se dar. Por quê? Porque você ficou 1 mês inteiro dedicado ali em cima daquele comportamento que antes você não conseguia fazer. Mas agora você conseguiu. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas é difícil. Eu falei, né? Às vezes é muito difícil de se recompensar. Por quê? Porque a recompensa está muito atrelada ao nível de autoestima que nós temos. E aqui já é o jabá do meu curso de autoestima, beleza? No meu curso eu falo o seguinte, quando você nasceu e teve um conhecimento de mundo, as pessoas te tratam de algumas formas. Na maioria das vezes, é só cobrança e não elogios. O elogio, a percepção de recompensa, a percepção de sucesso e ser recompensado pelo nosso sucesso, ela é muito escassa na nossa sociedade. Isso vai minando a nossa autoestima. O que a gente é sempre ensinado é sempre através da punição. Que é a punição que vai lapidar a alma. Que é através da punição que você vai se tornar uma pessoa boa. Que é através da punição que você vai alcançar alguma coisa na sua vida. Só que não é assim. O nosso cérebro funciona através da recompensa. Você faz alguma coisa de bom, você precisa ser recompensado em cima daquilo. E quando você é ensinado sempre através da punição, você se torna uma pessoa autocrítica muito grande. Tem uma autocrítica gigantesca sobre você, sempre se cobrando demais e não conseguindo perceber as pequenas conquistas que você faz. Isso destrói completamente a sua chance de você se recompensar. Sua autoestima, muito provavelmente, está destruída caso você não consiga se recompensar. E eu te convido a entrar no meu curso de autoestima. O QR Code está aparecendo em algum lugar aqui na tela e vai estar um link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, ou na descrição desse vídeo. Te convido a entrar lá. Porque a autoestima é a base da nossa vida. Se você tem uma autoestima baixa, você não vai conquistar nada. Nada. E eu não estou falando isso simplesmente porque eu estou querendo vender o meu curso. É porque é a verdade. Eu tive uma autoestima extremamente baixa na minha vida inteira. E durante a maior parte da minha vida eu não conseguia conquistar nada. Porque eu sempre duvidava de mim mesmo. Eu não conseguia perceber as minhas vitórias. Mesmo as pessoas falando as minhas vitórias. Eu não conseguia perceber. Porque a autoestima também tem a questão de percepção. Você pode alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa, os outros verem a sua conquista, mas você não vê. Porque você foi ensinado a não enxergar as próprias conquistas. Talvez você ache que seja apenas preguiça, procrastinação. Mas na verdade, é uma baixa autoestima que está te destruindo. Te convido a acessar o meu curso. Vamos continuar aqui? Terceiro passo para você conseguir gamificar. Agora você vai criar associações neurais em cima do comportamento que você tem que fazer com o ambiente que você vai fazer aquele comportamento. A gente está falando aqui de estudo e ter prazer em cima de estudar. Então o que você vai fazer inicialmente, por exemplo, é você durante os primeiros 2 minutos vai colocar uma música. Antes de você começar efetivamente a estudar, efetivamente a ler. Coloca uma música animada, uma música que você goste. E sempre a mesma música. Tá? Além disso, você pode colocar algum tipo de cheiro, um aroma diferente, um perfume que você coloca naquele ambiente. Você pode colocar aqueles cheirinhos que vem no vasinho, aqueles pauzinhos assim. Ou então você pode comprar um negócio de incenso, por exemplo, e queimar. De preferência, o mesmo aroma. Por que isso? Ah, e também o segundo ponto, né? Fazer sempre no mesmo lugar. Se você decide estudar, é aqui que eu vou estudar, é aqui que eu vou estudar. Se eu não vou estudar na sala, na cozinha, no quarto, não, eu vou estudar aqui. Vou colocar minha música aqui, vou colocar meu incenso ali para queimar, mas vai ser sempre aqui. Por quê? Porque o cérebro vai fazer associação. No momento que você sentar na cadeira, começar a escutar música, acendeu ali, por exemplo, o incenso, começou a sentir o cheiro, ou seja, são vários estímulos. O ambiente auditivo, né, o sentido, a audição, o olfato. Tudo isso vai fazer o seu cérebro começar a trabalhar para aquele comportamento que você vai fazer. Vai fazer ficar muito mais fácil você ativar o comportamento que você tem que fazer naquele momento. No início você pode pensar, não está adiantando, mas você vai ver com o passar do tempo como que isso vai melhorar a sua concentração. Como que isso vai facilitar muito você começar e continuar fazendo o que você está fazendo, o que você tem que fazer. Outra coisa que eu recomendo você fazer também é o que é chamado de técnica de ancoragem. Você vai imaginar
como é que aquele conhecimento que você está aprendendo você pode aplicar na vida. E aí vem uma historinha. Talvez você passou por isso também. Mas quando eu era criança, eu perguntava pra minha mãe, por que eu tenho que estudar, mãe? Eu era criança ali, por volta de uns 8 anos de idade, já tinha tomado minha primeira recuperação, já tinha sido destruído emocionalmente, já tinha sido destruído minha autoestima, e aí, por isso que eu fiz um curso de autoestima, porque minha autoestima é extremamente destruída, eu me achava extremamente burro, um inútil, um merda como pessoa, porque eu tinha uma autoestima destruída. E consegui melhorar muito, drasticamente, a minha questão da autoestima, tanto que agora estou ensinando. Alguém que era burro, ensina. Então melhorou a autoestima, né? Vamos lá. Eu perguntava pra minha mãe, por que eu tenho que estudar, mãe? E minha mãe virava e falava assim, pra você passar de ano. Se virar para um menino de 8 anos de idade, por que você tem que passar de ano? O menino vai entender? Não vai. Não tinha utilidade para mim. Então eu tinha que estudar porque eu tinha que passar de ano. Mas qual era a utilidade de passar de ano? Não tinha. Fiquei um pouco mais velho, lá por volta de 13, 14 anos. Por que eu tenho que estudar, mãe? E eu lembro disso. Minha mãe falou assim, precisa passar na faculdade. Menino de 13 anos, 14 anos, fala assim, vou passar na faculdade. Na boa. São pouquíssimas crianças de 18 anos, adolescentes de 18 anos, que sabem o que querem fazer na faculdade. A maioria não sabe o que quer fazer da vida. E você virar para um menino de 18 anos, de 14 anos, estudar para passar na faculdade? Que faculdade? O que é faculdade? Eu estou querendo ficar de boa aqui, ó. Um menino de 13 anos de idade está preocupado em descrever um palhaço, em homenagear alguém. É isso que a criança está querendo fazer. Não está querendo sentar e ler um livro. Não quer fazer isso. Mas agora, o que eu faço? Eu estudo, eu aprendo, porque eu vejo um motivo de aplicar aquilo, aonde aplicar aquele conhecimento na minha própria vida. Por isso que eu estudo desenvolvimento humano. Tanto para a minha própria vida, quanto para passar o conhecimento. Então tem vários motivos que eu consigo aplicar na minha vida real. Logo, quando você percebe que aquilo que você está estudando, você consegue aplicar na sua vida real, isso é um grandíssimo motivador para você continuar fazendo o que você está fazendo. Porque você percebe que sim, tem uma aplicação prática. Talvez você já tenha passado isso na escola. Você está estudando o binômio de Newton na matemática. Aí você pergunta ao professor, por que eu tenho que fazer isso? Onde eu vou aplicar isso na minha vida? E o professor fica, então, se você fizer engenharia, mas você não vai fazer, você vai fazer geografia. Mas tipo, porra, não preciso dar isso. É isso que se faz para você, você fica extremamente desmotivado. Então você vai começar a ter uma noção de onde você vai aplicar o seu conhecimento. Aí você pode pensar, Matheus, eu estou estudando para o Enem. Minha aula para o Enem, matéria para o Enem, eu não vou aplicar na minha vida. Aí que tá, você vai. Você não vai fazer a prova. Começa a imaginar você fazendo a prova e acertando aquela questão. Acertando aquela matéria. E aí vem a questão de visualizar o seu objetivo também. Você tem um objetivo, se você está estudando para o Enem, de entrar na faculdade. Começa a visualizar esse objetivo, você conquistando o seu objetivo. Lá na frente, você estudando e pensando, nossa, eu vou estudar, eu vou passar esse ano. Eu vou conseguir. Isso vai melhorar a sua autoestima, isso vai fazer com que você melhore a sua motivação. E aqui tem um outro método que eu uso muito na minha vida, que eu nem sabia o nome desse método, ele chama método Feynman. O que ele consiste? Vamos fazer uma modificação nesse método. A gente vai gravar vídeo, ok? A gente vai gravar vídeo. Foi assim que eu comecei no canal. Eu comecei a aprender coisas no meu canal, um pouco pra minha vida, e falei assim, vou gravar. Eu nem sabia que chamava o método Feynman. Você aprende algo e você grava como se você estivesse ensinando alguma coisa para alguém. E eu comecei a gravar aquilo ali, ensinando alguma coisa para alguém. Quem? Não sei. Era para mim, na verdade, o vídeo. Para que eu gravasse, para que eu pudesse assimilar melhor o conteúdo que eu tinha aprendido. Porque você só consegue gravar ensinando alguma coisa quando você ensina. E, eventualmente eu comecei a postar na internet. E aí, ó, que coisa interessante. Você pode vir a fazer disso, talvez, um negócio na sua vida. Que é o que eu faço hoje com o meu canal. Isso aqui para mim é um negócio. Não é mais um hobby que eu vou postando vídeos porque eu aprendi alguma coisa. Não, é um negócio. Okay? Você pode vir a criar um próprio negócio simplesmente porque você começou a postar vídeos sobre o conhecimento que você começou a adquirir na sua vida. E qual que é o ponto também muito interessante? É que quando você ensina, você tem uma maior liberação de dopamina porque você percebe que você aprendeu aquilo que você estudou. Isso é fundamental. E lembre-se, você aplicando tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, você não está apenas mudando seus hábitos de estudo. Você está literalmente reconstruindo, reprogramando o seu cérebro. Cada dia que você pratica esse protocolo, está criando novas conexões neurais. Você está tornando uma versão mais evoluída de si mesmo. Daqui a um mês, você vai ver o quanto você melhorou. Você vai olhar para trás e vai falar assim, eu não acredito que eu estava naquele estado e hoje eu estou desse jeito. O quanto eu evoluí simplesmente com uma concentração simples de 10 minutos. Simplesmente colocando um quadradinho de 15 minutos e fazendo um check. O seu cérebro, ele não é seu inimigo. Ele é uma máquina extremamente sofisticada, criada pelo universo, capaz de fazer coisas extraordinárias. E você precisa aprender a programá-lo corretamente para ajudar você. Você não pode mais ficar lutando contra o seu próprio cérebro. Você precisa trabalhar com ele, fazer ele trabalhar a seu favor. O seu futuro ele já está agradecendo o que você está fazendo hoje. Pense no futuro que você quer construir. Pense aonde você deseja chegar. E isso começa
agora. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado e até a próxima.